graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a tua vida. Tudo bem com você? Como é que você está, querido irmão? Como é que você está, querida irmã? Eu sou o pastor Bruno Catunda e hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, bem interessante. Como preparar uma pregação? Como eu devo pregar? Como se tornar um pastor? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que têm participado do nosso canal. Continuem mandando as suas sugestões, seus comentários. Esse assunto que a gente vai tratar hoje, ele foi bastante pedido. Muita pessoa estava pedindo para a gente conversar a respeito de como se tornar um pregador, como se tornar um pastor, e a gente vai conversar a respeito disso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, muito obrigado, mas não esqueça de ativar as notificações, já deixa aí o teu joinha e compartilha esse vídeo com as pessoas para que possa abençoar todo mundo em nome de Jesus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo ele vai falar que aquela pessoa que almeja o santo ministério, grande obra ele quer alcançar. Tem gente que acha que querer ser pastor é pecado, e não é de forma alguma. O pastorado ele precisa ser baseado em duas coisas: vocação, ou seja, o chamado. É necessário ter o chamado pastoral, e isso é algo muito específico, e em qualquer fase da vida, obviamente, a gente pode ouvir o chamado ou o desejo da parte de Deus para cuidarmos de pessoas. Lembre que o pastor ele não apenas prega o evangelho, ele tem que cuidar da vida das pessoas espiritualmente, sentimentalmente, estar apto a aconselhar, ser hospitaleiro, né, e poder dedicar-se no seu tempo a cuidar das pessoas. E uma segunda coisa que obviamente um pastor tem que ter é uma busca por conhecimento para que ele possa alimentar com alimentos sólidos as ovelhas. Não adianta alimentar as ovelhas com comida que seja rala, ela precisa ser bem alimentada. No Salmo 23, o pastor ele conduz as ovelhas por pastos verdejantes, ou seja, uma comida boa, nutritiva para as ovelhas. E como adquirir isso? O conhecimento ele pode vir através da teologia, e ali você vai aprender várias técnicas ou informações que vão ajudar você no seu ministério, mas eu pessoalmente defendo que para ser pastor não necessariamente você precisa ter a teologia, porque na minha concepção o chamado ele é muito maior do que o estudo. Obviamente que o estudo é necessário. Eu tenho a teologia e acho que ela ajuda demais. Portanto, se você puder fazer teologia, seria muito bom, seria muito interessante para que você possa desenvolver melhor o teu chamado. Mas se a tua condição não permite, isso não é um impeditivo para que você possa buscar. É importante ler bastante a palavra, buscar informações. Hoje em dia, todos têm acesso a vídeos no YouTube, através da internet, onde a gente pode praticamente ser um autodidata e buscar o conhecimento. Agora, não buscar qualquer tipo de conhecimento, um conhecimento através de pessoas que podem, de fato, agregar valores em nossas vidas. E olha lá, a ideia não é que você copie a pregação de ninguém. A ideia, na realidade, é que você possa se inspirar ou encontrar inspirações em pessoas que trazem palavras saudáveis e podem alimentar as pessoas. Quem é que pode ser um pastor? Qualquer pessoa pode ser um pastor. Eu defendo que homens ou mulheres podem pastorear uma igreja, contanto que tenham uma vocação, e nessa vocação eles desenvolvam também o estudo da palavra para alimentar as pessoas. Mas quem é que pode ser um pregador? Um pregador do evangelho, ele pode ser absolutamente qualquer pessoa, não necessariamente um pastor. Eu não preciso de um púlpito, eu não preciso de uma tribuna, eu não preciso de um microfone para pregar o evangelho. Pregar o evangelho, na realidade, é uma ordenança da parte de Jesus sobre a vida de todo o cristão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Esse id, na realidade, é indo, é constantemente, em toda situação, em qualquer lugar, você deve pregar, independente da posição que você ocupe, independente da área em que você atue, sempre mostrar Jesus através da sua vida. Minha esposa costuma falar uma frase que é muito impactante. A maioria das pessoas nunca lerão a Bíblia. A única Bíblia em que elas vão ler, na realidade, são as nossas atitudes, são as nossas ações. Portanto, as nossas vidas precisam pregar e falar do amor de Deus. E muitas vezes não vai sair uma palavra de nossa boca, mas com nossas atitudes nós mostraremos que existe um Deus que transformou o nosso viver e quer transformar também a vida das pessoas. Algumas coisas precisam ser importantes para quem vai pregar ainda no campo do estudo. Dentro da teologia, você vai precisar basear seus estudos em algumas áreas, como a hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, a homilética, que é a contextualização dos textos, né? Saber, por exemplo, na hora de pregar, que não adianta pegar um texto isoladamente e ali construir uma narrativa, porque a possibilidade de se criar uma heresia ou uma falsa doutrina é enorme. O texto ali está inteiro para que a gente possa passar inteiramente para a pessoa e tirar as lições para essas pessoas. É importante saber também para quem foi escrito aquele livro, aquele versículo, aquele capítulo, quem é que está falando, qual é o objetivo dele, em que época está sendo falado, porque sabendo isso tudo, eu vou poder aplicar melhor no dia a dia, na nossa aplicação pessoal. É importante a gente ter a questão da oratória. Sim, é muito importante. Porém, muito mais importante do que falar eloquentemente, muito mais importante do que falar de forma bonita, clara ou com palavras difíceis, é importante falar palavras que tenham uma clareza, que tenham um objetivo e que alcancem esse objetivo de maneira mais clara. Deixa eu revelar uma coisa para vocês. Toda vez que eu sou escalado para pregar em alguma igreja, especialmente na igreja em que faço parte, é muito natural em mim naquele dia ser um dia em que eu vou me retirar, inclusive não falo, passo o dia muitas vezes isoladamente, até da minha esposa, me preparando na palavra, às vezes preparo a palavra 3, 4 dias antes, outras palavras eu já preparo algumas semanas ou meses antes, já deixo tudo preparado, e no dia daquela pregação passo o dia me consagrando, pregando para mim mesmo, né? Muitas vezes em frente ao espelho, isoladamente, porque aquela palavra ela precisa primeiro transformar e gerar vida em mim, para que ela também seja eficaz em outras pessoas, e a partir disso a gente vai levando a palavra do Senhor. É importante trabalhar a apologética, tem um vídeo só sobre apologética, aí se você quiser saber a questão da defesa da fé cristã, o livro de Romanos, por exemplo, a carta aos Romanos, ela é toda sobre apologética, defesa da fé cristã e aplicação pessoal. E sobre aplicação pessoal e experiência pessoal é importante se falar uma coisa. No geral, muitos pregadores cometem o erro de falar apenas sobre si ou falar apenas sobre exemplos na hora de pregar. Os exemplos são importantes, o testemunho é importante, sim. Inevitavelmente, em algum momento a gente vai falar de nossas vidas, mas a gente tem que lembrar que a pregação é sobre Cristo, é sobre a igreja, é sobre Deus. A base de uma pregação ela tem que ser a Bíblia. Os exemplos, esses outros subterfúgios a gente vai usar para preencher algumas lacunas e fazer com que a coisa fique melhor vista para as pessoas, mas a gente tem que pregar a palavra do Senhor. Uma dica que eu dou para vocês é pregar expositivamente. O que é pregar expositivamente? É a palavra e dentro daquela palavra mostrar qual a revelação de cada um dos versículos e, obviamente, a aplicação pessoal daqueles versículos na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Saber se o público que você está pregando, para quem você está pregando, se é majoritariamente de evangélicos, se é de majoritariamente evangélicos recém-convertidos, ou é de não evangélicos, porque pode surgir esse tipo de ocasião, porque em cada uma dessas ocasiões você vai trazer uma palavra numa perspectiva diferente, de edificação para a igreja ou para a conversão das pessoas e por aí vai.
Então, lembre-se sempre de fazer esse tipo de pregação. Existem outros tipos de pregação que são interessantes, a alegoria, a metáfora, comparações, mas no geral, minha principal dica é evitar falar sobre você mesmo. A palavra é sobre Deus. Você fala sobre si mesmo a título de testemunho aqui ou acolá, mas isso não pode ser a regra, porque a palavra é sobre o Senhor. Eu espero que cada uma dessas dicas tenha ajudado. Eu tenho um outro vídeo também no canal que fala só sobre como interpretar a Bíblia, e eu acho que ele vai ajudar muito você que busca pregar o Evangelho, você que busca um ministério do Senhor. Também um santo ministério que é o pastoreio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que possa abençoar a tua vida. Lembre-se sempre que pregando um evangelho, o evangelho que tem que ser pregado é o evangelho da verdade. Um evangelho que é puro e que é simples. Que Deus, ele possa abençoar a tua vida ricamente e abundantemente. Em nome de Jesus.